Boa noite, igreja. A graça e a paz do Senhor. Amém? Vamos iniciar o nosso culto online através de uma oração. Oremos. Senhor Deus, grandioso Pai, obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada, Senhor, por nos proteger, por cuidar de nós. Obrigada, Senhor, por nossa saúde, pelo ar que respiramos, pela vida, Senhor. Muito obrigada. Obrigada por mais um dia, por mais uma semana que terminou. E já te agradecemos pela nova semana que está por vir, Pai. Te peço que esteja conosco no decorrer desta nova semana, cuidando e protegendo, Pai, nos livrando de todo mal. Te peço, Senhor, por todos os meus irmãos, que o Senhor esteja cuidando e abençoando cada um, diante da necessidade de cada um, Senhor. O Senhor conhece os corações dos seus. Esteja conosco no decorrer deste culto, Pai. Fala conosco através da mensagem, da palavra que o pastor nos conduzirá, dos louvores que iremos ouvir. Fala conosco, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço e te peço, mais uma vez, proteção diante desses dias tão difíceis que estamos vivendo. Mas sabemos que tudo é conforme o teu querer e a tua vontade. Muito, muito obrigada por tudo, Senhor. É em nome de Jesus que eu te oro e te agradeço. Amém. Irmãos, eu gostaria de compartilhar uma palavra que se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6, que diz assim: Esforçai-vos e animai-vos. Não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo. Não te deixará e nem te desamparará. É um versículo muito bonito, na minha opinião, e muito atual nos dias que estamos vivendo, né, irmãos? Muitos problemas, dificuldades, essa quarentena, essa solidão de ficar em casa, essa saudade, essa vontade de abraçar os amigos, os irmãos, os parentes. Mas vamos confiar no Senhor, que isso tudo vai passar. E já está passando, né, meus irmãos? E eu creio que em breve estaremos juntos reunidos na nossa igreja e poderemos desfrutar do calor humano, dos abraços, da alegria da convivência com os irmãos. Amém? Vamos ouvir agora o hino 422. Como agradecer a Jesus.
Agora teremos nosso momento de intercessão com as irmãs Maria José e Helena, que elas possam estar orando pela nossa igreja, todos os departamentos, pelo nosso pastor, nossa vida espiritual e também pelos pedidos que foram feitos. Salve, amada igreja, com a graça e a paz do Senhor, amém? Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, nosso Pai, obrigada, Senhor Deus, por mais um dia, Senhor Deus, na sua presença, Senhor. Obrigada, Deus, pelo seu amor que é tão grande, Senhor, por cada um de nós, Senhor. Pai, neste momento, te peço perdão, Senhor Deus, pelas minhas falhas, meus pecados, Senhor Deus, tudo que de errado que cometi, Senhor, diante da sua presença. Em nome de Jesus, para que esses pedidos, Senhor Deus, possam chegar até a Ti, Jesus. Pai, neste momento, eu coloco, Deus querido, Teu povo, Senhor Deus, diante da sua presença, Senhor. Pai, coloca a Tua igreja, Senhor Deus, diante da sua presença, neste momento. O Senhor que sondas e conhece, Senhor Deus, cada vida, Jesus. Eu apresento, Senhor Deus, diante da sua presença, Pai, a igreja, Senhor Deus, a nossa igreja, Pai. Que o Senhor possa nos fortalecer, nos animar, Senhor Deus, mesmo longe um do outro. Mas o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, está dentro de cada um de nós, Senhor. Pai, coloco, Deus, as nossas vidas, Pai, diante do Teu altar, Deus. Pedindo que o Senhor, Pai, nos fortaleça, meu Deus, nesses dias difíceis, Senhor. Pai, eu te peço, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor guarde cada um de nós, que o Senhor nos dê ânimo, Senhor, porque sabemos, Senhor Deus, que dia difícil o Senhor vai vir, Senhor, e que nós possamos, Deus, estar firme e forte, Deus, para vencer, Deus, todas as batalhas, em nome de Jesus, Pai. E nós possamos, Senhor, estar com a nossa vida, Pai, diante do Senhor a cada dia, Senhor. Pai, que nós não possamos, Senhor Deus, fraquejar, Senhor Deus, diante das dificuldades, Deus. Eu entrego, Deus, cada vida, Deus, cada departamento, Senhor. Que nós possamos, Senhor Deus, permanecer firmes, Senhor. Vá de encontro, Senhor, o departamento de missões, o departamento de louvor, Senhor, o departamento das crianças, Senhor, o departamento, Senhor Deus, da tesouraria, Senhor. Pai, cada departamento, Deus querido, que o Senhor possa, Deus, nos alegrar cada dia, Senhor Deus, na sua presença, Senhor. Guarda, Senhor Deus, abençoa, Senhor Deus, o pastor, Senhor Deus, guarda ele, fortalece ele, a irmã, Senhor Deus, dando saúde, Deus, guardando ele e sua família, Senhor Deus, seus filhos, Senhor Deus, sua filha que está longe. Pai, guarda, Senhor Deus, ela, Pai, embaixo da tua graça, tua proteção, Senhor. Pai, fortalece, Senhor Deus, o teu servo, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Agora, Senhor Deus, eu te peço, Senhor Deus, pelos governantes, Senhor, porque a tua palavra nos adverte, Senhor Deus, para que nós possamos orar, interceder, Senhor Deus, pelos nossos governantes, Senhor. Pai, eu entrego, Deus, nas tuas mãos, Senhor Deus, cada país, Senhor, cada governante que governa cada um a sua cidade, Senhor. Pai, vai de encontro, Senhor Deus, a cada um deles, em nome de Jesus, Senhor. Vai fortalecendo, Deus, vai guiando, Senhor Deus, dando entendimento, Pai, a cada um deles, Pai. Eu não vou citar nome, Senhor Deus, mas o Senhor conhece e sabe cada um deles pelo nome, Senhor. Eu te peço, Senhor, junto, Pai, com meus irmãos que nesse momento estão intercedendo, Pai, por cada governante de cada país, Senhor. Colocamos o Brasil, Deus, nas tuas mãos. Tem misericórdia, Deus, de cada um.
Pai, governante que governa o país, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, vai de encontro, meu Deus, a cada um deles, Pai. E vai, Senhor Deus, sondando os corações, Senhor Deus, colocando responsabilidade, Senhor Deus, na hora de falar, Senhor. Pai, que cada um deles possa, Senhor Deus, estar com autoridade, Senhor Deus, na tua presença, Senhor Deus, para governar, Deus, o país, Senhor. Pai, que eles estão lá, Senhor Deus, foi o Senhor que colocou, Senhor Deus. Por isso, Deus, colocamos o país nas tuas mãos, colocamos cada vida, Deus, nas tuas mãos. Tem misericórdia, Deus, e cuida, Senhor Deus, dos nossos governantes, Senhor. Pai, é o Senhor que sustenta, Senhor Deus, o país. Pai, é o Senhor, Pai, que governa cada vida, Pai. Por isso, confiamos, Senhor Deus, em Ti e colocamos, Deus, a vida deles nas Tuas mãos, Pai querido, Pai amado. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor estenda, Senhor Deus, a sua mão santa e poderosa, Senhor, guardando, Pai, dando, Senhor Deus, entendimento a cada um deles, Pai querido, seja com a nossa cidade, Senhor Deus do Guarujá, que o Senhor guarde, Senhor Deus, Pai, de toda enfermidade, de toda maldade, Senhor Deus, que o Senhor esteja convertendo, Senhor Deus, as pessoas, Senhor Deus, que ainda não te buscaram, Senhor. Tem misericórdia, Deus, e guarda, Senhor Deus, as nossas vidas, Senhor. Guarda o teu povo, Senhor, que suplica por ti, Senhor. Guarda toda a igreja, Senhor Deus. Guarda, Senhor Deus, o prefeito, Senhor Deus, da cidade do Guarujá, Senhor Deus, em nome de Jesus. Que eles possam, Senhor Deus, a cada dia te buscar, Senhor Deus, em espírito e em verdade, Senhor Deus. Pai, guarda, meu Deus, cada vida, Senhor Deus, que mora, Senhor Deus, nesta cidade, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos, Senhor Deus, estar sempre, Senhor Deus, clamando ao Senhor pelas vidas, Senhor Deus, que ainda não se converteram a Ti, ainda não disseram sim para Ti, Senhor. Por isso, tem misericórdia, Jesus, e estende, Pai. Eu sei que o Senhor está com a mão estendida para cada um deles, meu Deus. Por isso, neste momento, te peço, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Seja, Senhor Deus, com a cidade, Pai, do Guarujá, Senhor Deus, entrego também o bairro, Senhor Deus, onde a gente mora, o bairro de Perequê, nas tuas mãos. O Senhor que conhece cada vida deste lugar, Senhor, tem misericórdia, Senhor. E vai de encontro, Senhor Deus, a cada família, Senhor, restaurando, cuidando, guardando, Senhor, e dando, Senhor Deus, força e vontade de te servir, Senhor. Entrego cada igreja, Senhor, neste bairro nas tuas mãos. E que o Senhor fortaleça, Pai, cada um dos teus servos, em nome de Jesus, Pai. Te agradecemos, meu Deus, por cada vida, Senhor Deus, que neste momento está, Senhor Deus, te clamando, Pai. Entregamos, Deus, a nossa vida, Senhor Deus, a nossa família, Senhor Deus, nas tuas mãos. E te pedimos, tem misericórdia, Deus, das nossas famílias, sustenta, guarda, Senhor Deus, e fortalece, meu Pai, cada um deles, em nome de Jesus, Pai. Obrigada, Senhor Deus, por tudo que o Senhor é nas nossas vidas, Senhor Deus. Obrigado pelo sustento, obrigada pela proteção, pelos livramentos, Senhor, que o Senhor nos dá a cada dia, Senhor. Entregamos, Deus, as nossas vidas neste momento, Senhor. Entregamos o culto nas tuas mãos e que o Senhor possa, Deus, guardar e fortalecer as nossas vidas para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, Pai, que eu oro, Jesus, e já te agradeço. Amém, Senhor. Querido Deus, amado Pai, Pai de amor, Pai de graça e misericórdia, Senhor Deus, te agradecemos, Papai querido, porque o Senhor até aqui tem nos livrado, tem nos abençoado, tem nos fortalecido, Papai. Em nome de Jesus, Senhor Deus, continua, Pai, a nos abençoar, a nos fortalecer, a dar a tua direção em tudo que for feito para a tua obra, Senhor Deus. Ajuda-nos, Senhor Deus, a estarmos no centro da tua vontade.
Primeiramente, venho pedir perdão pelas minhas falhas, pelas minhas transgressões. Venho te pedir, Pai, pela minha família, Senhor Deus. Oh, Papai querido, que haja libertação na minha família, que haja salvação ali verdadeiramente, Papai querido. Eu clamo a Ti, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Também, Papai querido, te peço pela minha saúde física, saúde emocional, Senhor Deus. E também, Papai querido, venho te agradecer pelas bênçãos recebidas nessa semana, Senhor Deus. Muito obrigado, Papai querido, porque é o Senhor quem me guarda e quem me sustenta. Louvado seja o teu nome, Papai querido. Continuando em oração, em nome de Jesus, Papai, eu venho colocar o pedido dos irmãos daqui da igreja. A irmã Deilda que pede pela família da sua prima que faleceu. Ô, Senhor meu Deus, vai de encontro a esta família que está de luto, Senhor Deus. Vai abençoando, vai fortalecendo e vai confortando esses corações, Papai querido. Abençoa também a vida da irmã Deilda, a vida do seu esposo, a vida da sua família, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus também, a Milene te pede pela saúde da sua sogra, a Nina, que está internada, passou por uns processos de cirurgia, de amputação. Oh, Senhor Deus, em nome de Jesus, visita onde ela está, Senhor Deus. Entra com providência de cura, Senhor Deus. Ali com aqueles médicos, Senhor Deus. Abençoa eles para que eles descubram qual é a causa, qual é o motivo desse sofrimento, Senhor Deus, para que ela seja verdadeiramente tratada e restaurada, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus também eu peço pela família da irmã Milena. Oh, Senhor Deus, restaura essa família, Senhor Deus. Entra com providências ali de tudo que é necessário. Nós não sabemos o que se passa, mas o Senhor sabe de todas as coisas, Papai querido. Por isso eu clamo a Ti, Pai. Entra com providências ali, Senhor Deus. Derrama amor, libera perdão. Que haja, Senhor Deus, renovo espiritual a cada dia, Senhor Deus, na vida da Tua serva, Papai querido. Em nome de Jesus. Também a irmã Milene te pede pela sua vida espiritual, sua saúde física, Senhor Deus, e tudo, Senhor Deus, as suas necessidades, que o Senhor sabe também que são muitas, que o Senhor esteja provendo, Papai querido. E pede também pela sua família, Papai. Entra com providências, abençoa os filhos, as noras, os netos, Senhor Deus. Abençoa também as famílias que estão mais distantes, Senhor Deus. Então, derrama a bênção sobre esta família, Pai, nos que estão perto, nos que estão longe. Entra, Pai, com providência das necessidades, Papai querido. Vivemos um tempo difícil, o Senhor sabe disso, e nós clamamos a Ti para que possamos superar estes momentos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, irmão Laércio também pede pela sua família, que você esteja abençoando os seus filhos, seus netos, suas filhas, sua esposa, Papai querido, e também pede, Pai, pelo nosso país. Ô Senhor meu Deus, precisamos orar e clamar pelo Brasil, Pai. Só o Senhor, Papai querido, é por nós. Clamamos, Pai, verdadeiramente te suplicamos, Senhor Deus. Toma toda essa situação deste país, Senhor Deus. Olha com teu olhar de misericórdia para este presidente, Senhor Deus. Dê sabedoria a ele, Pai, sabedoria dos altos céus, Papai querido. Toma também os governantes, Pai, governadores, prefeitos e todos aqueles que estão envolvidos com eles ali, Senhor Deus. Usa do teu poder, Senhor Deus, e capacita eles para estarem fazendo melhor. Faz cair por terra todo espírito de ganância, de corrupção, Senhor Deus, em nome de Jesus. Que eles consigam verdadeiramente, Pai, amar o povo brasileiro, Pai. Sara nossas terra, Senhor Deus, nós te clamamos, Pai. Perdoa, Pai, perdoa os nossos pecados e sara esta nação, Senhor, em nome de Jesus, Papai. Também a irmã Alessandra te pede pelo irmão Paulo, Senhor Deus. Pai, vai de encontro ali ao irmão, Pai, ele que teve esse probleminha de saúde, que o Senhor esteja restaurando ele, Pai, vai cuidando, cuida da sua saúde física, da sua saúde emocional, espiritual, Senhor Deus, vai fortalecendo ele a cada dia, dando renovo a cada dia também, Senhor Deus, toma também a tua serva Alessandra em tuas mãos, Pai,
cuida dela, fortalece, dá renovo, Senhor Deus. E fortalece, Pai, este casamento, este matrimônio, Pai. Libera amor, a cada dia dá renovo ali, Senhor Deus. Em nome de Jesus, abençoa suas filhas, seus netos também, Pai. Te pedimos também, Senhor Deus, pela irmã Geni, que é a irmã da irmã Célia, que também te pede, Senhor Deus, vai de encontro ali a irmã Geni, Pai, cuida ali da saúde dela, fortalece, dá renovo à vida dela, Pai, que você esteja provendo tratamentos, remédios, o que for necessário para ela, Pai. E se for problema espiritual, que o Senhor esteja também fortalecendo espiritualmente e emocionalmente, Papai querido. Também te peço pela vida da irmã Célia, Senhor Deus, ser com ela, Pai. Vai fortalecendo ela cada dia, vai dando a tua direção na vida dela, Pai. Que ela também tenha renovo espiritual a cada dia, que o Senhor esteja dando sabedoria para ela dos altos céus, Pai. Guarda também o seu casamento ali com o irmão Wilson, guarda eles, Pai, nas tuas mãos, Senhor Deus. Também te peço, Pai, pela nossa igreja, Pai, esteja, Pai, com cada família ali representada, Senhor Deus. Visita, Senhor Deus, visita a irmã Zilda e visita a irmã Elizabeth, Papai querido, a irmã Luísa, Senhor Deus, a irmã Giselda, Senhor Deus, a irmã também Débora, Pai. Senhor Deus, vai fortalecendo este povo, vai falando aos seus corações, vai operando ali, Senhor Deus. Também o nosso irmão Alex, Senhor Deus, esses irmãos que estavam agregados à nossa igreja, Pai, entra com providência também, vai visitando, vai fortalecendo, vai dando renovo espiritual, Pai, para que eles possam também, Pai, suportar esses momentos, Senhor Deus. Abençoa e guarda, Pai, vai livrando, Pai, em nome de Jesus. Abençoa a vida do nosso pastor, a vida da sua esposa, a vida da sua família, Senhor Deus. Continua, Papai querido, conosco, porque nós sabemos que só o Senhor é por nós e nada acontece contrário à tua vontade. E temos a certeza, Pai, que o Senhor está no controle de todas as coisas e que assim nós tenhamos confiança e fé e esperarmos no Senhor. Obrigado, Papai querido, por tudo que Tu és nas nossas vidas. Obrigado pelo Teu grande amor. Obrigado pelo sangue derramado na cruz, ali pela nossa salvação. Muito obrigado, Papai querido. E ajuda-nos, Senhor Deus, a permanecer firme na Tua palavra, olhando para o alto, olhando para Jesus. É em nome de Jesus que eu oro e te agradeço, te louvo e te glorifico. Em nome de Jesus, amém, amém e graças a Deus. Agora, vamos ouvir a irmã Helena no momento de missões. Boa noite, irmãos, graça e paz. Aqui estamos novamente unidos para, em Teu nome, fazer mais um momento missionário. Estou feliz em estar compartilhando com os irmãos. Apesar do distanciamento físico, meu coração está ligado aos irmãos. Tenho orado por essa situação e tenho louvado ao Senhor porque estamos avançando a cada dia. Que o Senhor nos fortaleça e nos renove espiritualmente para permanecermos firmes. Amém, meus irmãos? Vamos ler a palavra que está em Isaías 51, de 12 a 16. Amém, irmãos? Isaías 51, de 12 a 16, que diz: Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que não passa de erva? Quem és tu que te esqueces do Senhor, que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes continuamente todo dia o furor do tirano que se prepara para destruir? Onde está o furor do tirano? O exilado, cativo, depressa será libertado. Lá não morrerá, lá não descerá à sepultura, o seu pão não lhe faltará. Pois eu sou o Senhor, teu Deus,
que agita o mar, de modo que bramem as suas ondas. O Senhor dos Exércitos é o meu nome. Põe as minhas palavras na tua boca e te protejo com a sombra da minha mão, para que eu estenda novos céus, funde nova terra e diga a Sião, tu és o meu povo. Amém? Se temos um Deus maravilhoso e fiel a nos guardar e nos fortalecer, e está à frente de tudo, o que temeremos? Devemos ser prudentes, orar, vigiar e crer que esse tempo é exatamente para nos achegarmos mais a Ele, para nosso crescimento espiritual, orando, buscando e estudando a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Agora, no continuar deste culto, assistiremos um filme missionário. Amém, meus irmãos? Existe gente que, mesmo depois de tantos anos servindo a Deus no campo missionário, ainda é capaz de se emocionar recordando histórias. Ilse Diomeyer, ela desejou dar uma oferta a Deus, mas ela não tinha. É muito difícil para mim contar isso. Existe gente que teve o privilégio de sentir o cuidado de Deus bem de perto. A minha filha começou a ter febre. Eu disse, deve ser um resfriado, eu vou dar um comprimidinho aqui que eu tenho e vai melhorar. Começou a inchar as gengivas e os dentes ficaram escondidos de tão inchada que estava a gengiva e começou a sair sangue. Nós nos ajoelhamos aquela noite ali ao lado da nossa filha e dissemos ao Senhor. Primeiro eu pedi perdão a Deus por não confiar a saúde dos meus filhos a Ele. E em segundo lugar eu pedi um socorro urgente naquela noite. Quando era ainda de madrugada, eu escutei gente bater na porta lá da escolinha, chamando porque havia chegado um barco médico de madrugada. Existe gente que não só não voltaria atrás, como faria tudo de novo da mesma forma. Eu só melhoraria um pouco o que eu fiz, mas eu faria o mesmo tipo de trabalho porque Deus colocou no meu coração, e eu creio que fez a mesma coisa com o meu esposo, de que devíamos ganhar almas para Cristo. O primeiro campo foi a Bolívia, em 1971. Nós vivemos experiências muito especiais. Primeiro, porque aquele lugar é um lugar muito isolado. Não tínhamos estradas, assim como o Trinidad tampouco tinha estrada para Santa Cruz. As coisas todas chegavam via aérea, naqueles aviões antigos. O aeroporto, a pista era de chão, era de terra gredosa. Quando chovia, aquilo passava uma semana sem chegar avião. A gente tinha que fazer muita fila para poder comprar 1 quilo de arroz. Eram essas aventuras realmente em terras bolivianas. Nós viajávamos pelos rios, ajudando as populações ribeirinhas, e inclusive desde Santa Cruz partia a delegação, assim como missionários, pastores bolivianos, para ir pregando o evangelho pelas povoações ribeirinhas. Em 1986, nós deixamos a Bolívia, talvez em janeiro de 1987. Mas nesse lapso de tempo, nós fomos a Amsterdã, na Holanda, para o Congresso Billy Graham. Dentro daquilo que eu vi para evangelista, eu solicitei uma tenda toda equipada para a pregação como evangelista.
pensando que isso era uma boa maneira instalá-la em um lugar e com cadeiras, com todo o material, a amplificação e começar a pregar o evangelho através da Tenda da Esperança, como é conhecido. E depois de 16 anos, parecia loucura aceitar o chamado para o Chile, diante de tantas impossibilidades. Nós chegamos a viver uma experiência tão difícil que, chorando lágrimas, realmente eu disse: Senhor, me equivoquei do lugar, eu vim aqui por minha própria iniciativa e errei nisto. Senhor, se não é o lugar, o Senhor me avisa que eu vou voltar. Mas eu aprendi uma das lições mais maravilhosas. É isso que é interessante, é tão bom ver como Deus trabalha. É aquela pedrinha que no interior da ostra produz tanta dor, mas depois transforma numa pérola. Aquela dor tão grande em que Deus escutou a nossa lamentação, o nosso choro, a nossa tristeza, a nossa frustração. Deus nos mostrou um lugar na mesma cidade onde trabalhar. Uma obra nova e, curiosamente, com a Tenda da Esperança. Mas, Senhor, Tenda da Esperança, se eu já desisti disso. É como se o Senhor falasse: você desistiu, mas você não me perguntou. Eu sei o futuro e o trabalho agora é com tenda. Se você não continuou, é um problema seu que não me perguntou. As crianças do lugar ficaram entusiasmadas, porque tinha casa todo ao redor e as crianças chegavam lá. Chegou um circo aqui, que bom! As crianças felizes. Eu disse: olha, não é um circo não, é algo melhor que um circo. Algo melhor que um circo? Sim, vocês vão ver. Aquelas crianças chegavam e outras mais, e todo dia nós tínhamos uma montoeira de crianças na Tenda Batista da Esperança. Curiosamente, como as crianças estavam tão interessadas, passou o centro ser o centro de atenção do bairro, as mães começaram a ficar preocupadas. O que está passando? Os nossos filhos se despertam e nem quer tomar o café da manhã, já quer ir lá para aquela tenda. O que tem naquela tenda? Vamos lá ver o que tem. Muito bem, foi a melhor decisão que fizemos. Quando chegaram na tenda, nos conheceram, viram aquilo que nós fazíamos, foram se convertendo e muitos batizados, e começamos ali uma congregação naquele lugar. Ficamos 6 meses com a tenda armada. Nós nunca tínhamos feito esse trabalho, mas Deus nos ensinou. E 6 meses ali nasceu uma maravilhosa igreja que está lá. E hoje já tem um grande templo, inaugurou uma das igrejas mais fortes da cidade. Já na infância, através de experiências completamente distintas, Deus já revelava ter planos para que o pastor Silas e a missionária Aldair seguissem juntos para o campo. Ao longo dos anos, a família se multiplicou. Vieram os filhos e agora os netos. À família uniram-se muitos amigos. Já são mais de 42 anos vivendo o chamado com o apoio de missões mundiais. Mas o trabalho não acaba agora. Missionário é aquele que decide ser e viver em prol da anunciação das boas novas, até que a última pessoa nesse mundo tenha ouvido falar de Jesus. Eu, como ministro do Evangelho, agora te bautizo em nome do Padre, e do Hijo, e do Espírito Santo. Amém. E não pense que não há uma carga emocional a deixar em uma instituição que
tantos e tantos anos e décadas ali trabalhando. Mas o Senhor foi claro em nos mostrar algumas coisas. A primeira delas, que deveríamos continuar falando de Cristo às pessoas como prioridade número 1. E mais, algo que nunca conseguimos fazer literalmente, agora esperamos poder fazer. Porque antes, quando começávamos uma obra, colocávamos um letreiro e chegavam pessoas, não crentes, mas também chegavam crentes de outras igrejas. Mas agora eu não sou enviado aos crentes, aos afastados, assim, a igreja está para isto. Eu estou chamado a falar de Cristo àqueles que nunca foram à igreja, àqueles que são agnósticos, ateus, àqueles que não têm interesse, a esses estou chamados a falar. Eu louvo ao Senhor pela nossa junta. Agradecemos também de todo o nosso coração aos irmãos que oraram por nós. Quantas orações, quantas cartas recebemos dos irmãos aqui do Brasil, das crianças do Brasil, dizendo: nós estamos orando por vocês. A oração faz um efeito imediato. A oração chega na hora que nós mais necessitamos. Tantas promessas do Senhor que se tornam realidade, se materializam. O nosso agradecimento à nossa Junta de Missões Mundiais, a todos sem exceção, ainda aqueles que não conhecemos, porque vocês seguraram as cordas, vocês nos apoiaram, vocês divulgaram o trabalho. E o povo batista brasileiro orou por nós. Se não tivesse orado, nós não podíamos ter feito o trabalho. Eu digo honestamente. E dou graças a Deus porque as coisas aconteceram. Muitas igrejas foram levantadas, muitas congregações, ministérios. E isso continua. E o resultado só um dia saberemos ali na presença do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, erguei os olhos para ver, é tempo de ceifar e de confiar, e Deus sempre cumpre o que nos diz. Posso ouvir um som de esperança. Ele vem de um povo redimido. Reinos e nações um dia ouvirão a voz de quem quer transformar o mundo. E essa voz me inspira em seu amor, me abraça com tua graça e me faz dizer: viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer, levar ao mundo a alegria que me faz viver, e assim eu vou seguir até que a terra se
levar ao mundo a alegria que me faz viver. E assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus, se alegre em ti. Em Jesus, em Jesus. Oremos. Santo Eterno Deus, Pai querido, Pai de amor, Senhor, te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome mais uma vez, Senhor Deus, e clamamos a Ti, Senhor Deus, para que esse tempo passe, Senhor Deus, para que esse tempo seja realmente produtivo para nós, Senhor Deus. Mas te pedimos, Papai querido, por aqueles que estão aí pelo mundo, que ainda não te conhecem, Senhor Deus, que o Senhor esteja preparando, Senhor Deus, um momento certo, estratégias certas para eles serem alcançados, Senhor Deus. E para isso, Senhor Deus, te pedimos, Pai, vai abençoando cada missionário seu, em cada canto desta terra, Senhor Deus, os que estão perto, os que estão mais longe, os que estão nos lugares mais difíceis de serem alcançados, Senhor Deus, que seja o Senhor, Pai, indo à frente, abrindo os caminhos, preparando estratégias, Pai, entrando com providência das necessidades de cada um, Senhor Deus, e preparando também, Senhor Deus, aquelas pessoas que verdadeiramente estão com sede de Ti, estão com fome da Tua palavra, querem verdadeiramente sentir a Tua paz, Senhor Deus. Por isso clamamos a Ti, Pai, abençoa cada missionário, Senhor Deus, na face da terra, Senhor Deus, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor Deus, os nossos missionários também cruzadistas aqui do litoral, Senhor, em nome de Jesus. Oh, Papai querido, entra com providências na vida de cada um, Senhor Deus. Sabemos que estamos aí em tempos difíceis, tempo dessa doença, é uma doença que não sabemos de onde vem, mas sabemos que tem derrubado, perdoe, irmãos, tenho derrubado muita gente, Senhor Deus. Oh, Pai, tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia dessas famílias que perderam seus entes queridos. Papai, vai de encontro àqueles que estão doentes. Entra com providências de cura, Pai, se for da Tua vontade. Guarda os médicos, guarda os enfermeiros, guarda todas essas pessoas que estão na linha de frente, Pai, operando na vida dessas pessoas que já estão contaminadas, Papai querido. E também te peço, Senhor Deus, vai de encontro, Pai, a cada família que já perdeu um ente querido por conta dessa doença, Senhor Deus. Tem misericórdia de nós, Pai. Nós temos uma nação cujo Senhor é o nosso Deus. Por isso te clamamos, Senhor Deus. Sara, Senhor Deus. Sara nossa terra, Pai. Perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas transgressões, Senhor Deus, mas repreende, Senhor Deus, em nome de Jesus todo este mal, que nós venhamos, Senhor Deus, a entender que precisamos de Ti mais e mais, que somos dependentes de Ti, Senhor Deus. Ajuda-nos, Senhor Deus, a cada dia mais e mais a fazer, Pai, o Teu querer e a Tua vontade. Ajuda-nos, Senhor Deus, a estarmos no centro da Tua vontade, Papai querido. Que o nosso eu caia, Senhor Deus, para que o Seu Espírito em nós cresça, Senhor Deus. Oh, Papai querido, vai operando na vida de cada um de nós, porque todos nós somos missionários, Pai. Em nome de Jesus, Pai, faz-nos liberar luz, Pai, por onde nós passamos, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai, porque
Nós somos a luz do mundo e o sal da terra, Pai. Ajuda-nos, Senhor Deus, a fazer o teu querer e a tua vontade, Pai. Permaneça conosco, papai querido, abençoa o nosso pastor Marcelo, Senhor Deus, abençoa cada irmão aqui, Senhor Deus, vai entrando com providência na vida de cada um, para que possa ofertar, Pai, para que nós possamos, Senhor Deus, em nome de Jesus, cumprir, honrar esse compromisso de estar enviando as nossas ofertas ali para a Junta de Missões, papai querido. Sabemos que o Senhor está à frente, que o Senhor está cuidando de tudo. Por isso, Senhor Deus, confiamos e descansamos em Ti, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus, Pai, nós te oramos, te agradecemos e te pedimos perdão pelas nossas falhas, pelas nossas falhas e transgressões, papai querido. Em nome de Jesus, nós te oramos e já te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Passaremos agora para o momento de dízimos e ofertas. Para aqueles que puderem, teremos na tela os dados bancários da nossa igreja. E para aqueles que preferirem, podem entregar pessoalmente para os irmãos tesoureiros, irmão Laércio e irmã Helena. Quero ofertar, quero devolver, quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Bênção sem medida, bênçãos de amor. Quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Quero receber o Espírito em mim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Quero receber o Espírito em mim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Vamos agora para o momento de louvor com a nossa irmã Carla. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém. Em nome de Jesus, quero deixar um versículo que se encontra em Salmo 117, que diz assim: Louvai ao Senhor todas as nações,
Louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é de grande para conosco, e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. Em nome de Jesus, através desses louvores, nós possamos nos encher com o Santo Espírito de Deus, que nós possamos sempre nos alegrar no Senhor. Não importa as circunstâncias que estamos vivendo, que estamos passando, né? Mas nós devemos render graça a esse Deus que é grande, que é maravilhoso, que tem escutado, né, as nossas orações e que tem nos sustentado, né? Que em nome de Jesus nós possamos engrandecer e adorá-lo. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. São de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor, nunca mais. Além do rio azul, as ruas são de ouro.
Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, oh, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa
Neste momento, convido o pastor Marcelo a nos trazer a palavra. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus. Glória seja dada a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Graça e paz, igreja. Nesse dia de domingo, sim, último domingo do mês de abril, queremos exaltar e glorificar o nome do Senhor por tudo o que Ele tem feito por nós. Ele verdadeiramente tem nos guardado, tem nos protegido, sim, nesta pandemia. Graças a Deus, a nossa congregação está inteira. Louvado seja Deus por isso. Sim, glórias e exaltação ao nome do Senhor, porque Ele é bom e porque as suas misericórdias duram para sempre. Amém, igreja? O texto que neste domingo eu quero compartilhar com os irmãos se encontra ali no livro de Esdras. Livro de Esdras, capítulo 2, versículo de número 1. Diz a palavra do Senhor, Esdras, capítulo 2, versículo de número 1. São estes os filhos da província que subiram do cativeiro, dentre os exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para lá, e voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade. Oremos. Querido Deus, bondoso Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pelo teu poderio em nosso meio. Obrigado pelas tuas misericórdias. Obrigado, querido Deus, pelo cuidado eternal para com o teu povo. E neste dia, Pai, queremos colocar tudo o que aconteceu de bom e confiar os nossos dias futuros na tua presença. A ti, Pai, os nossos dias futuros estão escritos, sim, estão escritos no livro de Deus, cada um de nossos dias. Muito obrigado. Oramos agradecidos, Pai, sabendo que o teu Espírito Santo há de colocar em nossos corações a devida edificação, exortação e consolação, para a honra e glória do teu santo nome. Amém e amém. Glória a Deus, igreja. O texto aqui de Esdras remarca muito bem ali nos tempos do rei Ciro, o persa, sim, aquele que iria subjugar, dominar Nabucodonosor, Babilônia, sim, o rei Ciro. Este rei Ciro que vai dar a carta de liberdade para os judeus. 70 anos de cativeiro, 70 anos de amargura, 70 anos aos quais não se esqueceram pela comunidade judaica, assim como não se esqueceram também os 430 anos no Egito. Todo cativeiro marca, toda escravidão amarga, sim, as lembranças, mas aqui, louvado seja Deus, eles estão voltando, dizem, para cada um, para suas casas e para sua cidade. O versículo de número 2, no finalzinho do versículo 2, diz que eis o número dos homens do povo de Israel. Quando você vai ver o número, eu estava lendo ali mesmo no capítulo de número 2 e no versículo de número 64, sim? Esdras, capítulo 2, versículo 64, diz: toda esta congregação junta foi de 42.360, sim? 42.360 congregados que voltam para Jerusalém. Note que quando eles estiveram no cativeiro, ficaram longe do templo. Sim? Esses dias se passou já um pouquinho de um mês, se eu não me engano, uns 35 dias, sim? Precisamente, não fiz bem a conta,
mas acredito que já uns 35 dias deste isolamento, a saudade do templo, sim? Em breve nós voltaremos para o templo. Talvez cheguemos a estar 2 meses, 1 mês e meio completo, sim? Mas a saudade do templo. Estes israelitas ficaram 70 anos sem a convivência no templo. E quando nós, batistas, falamos do templo, nós temos um imaginário do templo. E este imaginário, sim, este imaginário vai nos acompanhar o resto das nossas vidas. Assim como acompanhou a estes israelitas. Eles ficaram no cativeiro, claro, 70 anos. Passaram 2 gerações completas. Mas entre eles havia alguns que lembravam do Templo de Salomão. Óbvio, lembravam. Sim. E eu acredito que você hoje, no seu confinamento, ali no isolamento, se você fechar os seus olhos, você lembra do templo. Sim? O templo, até o templo é um simbolismo no nosso imaginário, muito forte, muito forte. E quando você fecha os seus olhos, se você quiser entrar, você vai lembrar a avenida, sim? Você vai lembrar o portão, a cor do portão, o que está escrito no portão. Você vai se lembrar depois a entrada principal ao templo. Você vai se lembrar da disposição das cadeiras. Você vai se lembrar o que tem ali, sim? Na plataforma, na tarima, no púlpito, como você queira falar, na tribuna, sim? Você lembra de cor o que tem. Que tem um púlpito, um pedestal, né? Em realidade não é, mas é púlpito, sim? Cumpre essa função de púlpito. Você lembra o púlpito? O que há no púlpito? Supostamente tem que ter a Bíblia de púlpito, sim? As cadeiras no púlpito. Este é o nosso imaginário, o imaginário do templo. Mas nós também cantamos musiquinhas, sim, na EBD. Eu me lembro, quando estávamos na Argentina, meus filhos pequenos, nós tínhamos uma irmã que trabalhava na APEC, era daqui, brasileira, da APEC Brasil. E ela é do estado de Goiás. E estava lá em Rosário, trabalhando conosco na igreja. E ela ensinava uma musiquinha que ficou lembrada nos meus filhos, que eram crianças. Mateus tinha talvez 5 para 6, e Mica tinha 2 aninhos, sim? E a musiquinha falava assim: dia de domingo, oh que belo dia, ao templo vamos para orar e aprender a Bíblia. Isso marcou a geração dos meninos. Dia de domingo, oh que belo dia. Dia para ir ao templo, orar e aprender da Bíblia. Sim? A gente fez a tradução dessa música para o espanhol e as crianças saíam cantando. Então, para nós, em nosso imaginário, havia duas coisas que marcavam a nossa vida: o domingo e o templo. O templo e o domingo. A escola bíblica dominical de manhã. E na Argentina, acredito que como aqui também, né? E na Argentina, primeiro tem, ou depende, né? O primeiro da escola, depois da escola no intervalo, entre o culto, entre a EBD e o culto matutino, havia o lanche, se servia o lanche. Mas para nós era e com a própria erva do chimarrão, se faz o chá. Sim, se faz o chá. Se chama mate cozido. Se tomava mate cozido com um pão, com manteiga. Não era muita coisa, não. Mas o importante era ter isso, né? No imaginário, domingo, se fazia um jejum na igreja, ainda que seja muito simples, muito, muito humilde. Um pão com manteiguinha, um pão com margarina, um patecinho que tem lá na Argentina, que vende latinha, aquele quitute,
acho que quitute que chama, né, aqui. Um paté enlatado, e colocava no pão, o pão fatiado, e com aquele mate cozido. E depois entrávamos para as salas. Sabe, isso ali marcou gerações, marcou gerações. Mas o que mais marca o templo, sim, o templo. E eu me lembro que havia um irmão que vinha de charrete, um charretinho grande, e trazia a família toda. O irmão vinha de longe, com 7 crianças, um casal e 7 crianças. Se vinham de bicicletas, alguns vinham de carro, né? Motos. Mas o templo, como marca o nosso imaginário o templo? Estes irmãos que voltaram, 42.360 israelitas voltam ali por meio do rei Ciro, né? Deus toca o coração de Ciro, voltam para Jerusalém, voltam para suas cidades também circunvizinhas, para seus lares, começa a reconstrução, sim, das suas casas, a reconstrução de Jerusalém, mas principalmente a reconstrução do templo. A reconstrução do templo. Porque o templo, verdadeiramente, era o imaginário da nação. Eles não poderiam, sim, tocar a nova vida em Jerusalém livres sem o templo. Sem o templo. Mas a Bíblia disse também, e eu gostaria que você olhasse ali na palavra de Deus, o nosso amado irmão Laércio coloca sempre os versículos bíblicos, ali nos Salmos. Veja ali o Salmo 137. Salmos, estou aqui já procurando, Salmo 137, os seus versículos 1, 2 e 3. Salmo 137. Diz a palavra do Senhor: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Salmo 137. Os opressores, sim, os babilônicos, depois foram os persas e depois os medos persas, eles pediam canções, louvores aos israelitas, porque os próprios salmos são louvores ao Senhor. E eles pediam que se entoasse esses louvores. Porque certamente, assim como se alegrou Saul, sim, quando Davi tocava sua harpa, sua lira, assim como se alegrou Saul e os demônios eram expelidos através dos louvores, assim também os babilônicos queriam alegrar-se, não com as músicas deles, sino com os louvores, sim, ao Senhor dos israelitas. Mas, entristecido o povo de Israel, disse que as suas liras, suas harpas estavam penduradas nos salgueiros. Eu acredito que nesse mês, né, foi um mês só, acredito que nós nos penduramos, não penduramos a Bíblia, não penduramos os nossos louvores, pelo contrário. Eu acredito que nesses dias você louvou ao Senhor. Mas o importante desta lição dos israelitas é que eles tiveram, alguns conseguiram, né? Alguns conseguiram, eu acredito que sim. Sim, senão não tinham por que de voltar. Alguns aprenderam a sobreviver sem o templo. A sobreviver sem o templo. Aí talvez você me diga: pastor, que palavra é essa, pastor? Não, alguns tiveram que aprender a sobreviver sem o templo. E esses que sobreviveram, os profetas, eles voltaram a profetizar. E os sacerdotes voltaram a ministrar no segundo templo. Ali foi o segundo templo. O primeiro de Salomão foi destruído por Nabucodonosor, mas é reerguido na volta daqueles que vêm do cativerio. Sim? Zorobabel, Esdras, Neemias, os profetas Ageu e Zacarias. Sim?
E toda essa congregação de 42.360 que votaram primeiro, sim, depois votariam todos os mais. Então, nós podemos ver que alguns sobreviveram a esta tragédia de não ter o templo. Mas lembre-se que nos nossos primórdios, a igreja cresce sem o templo. Primeiro, o Senhor da igreja, Jesus, ele sim é apresentado no templo, no 8º dia, para você ver toda a tradição judaica, sim? O simbolismo. No 8º dia, ele é levado por José e Maria, ele é apresentado. Assim que vai entrando no templo, Simeão se alegra. Sim? Lucas retrata isso muito bem. Ana, a profetisa, se alegra, mas a senhora idosa, sim, se alegra. E estes velhinhos vêm cumprir a promessa de Deus, sim? A profecia de Deus que falaram os profetas, de que Deus enviaria o seu Messias, o Cristo das nações, para Israel. Mas Jesus é apresentado no templo. Com 12 aninhos, ele volta para a cerimônia do Bar Mitzvah. É uma palavra estrangeira, mas era a confissão, sim? Era a confissão de todo judeu. E ele tinha que decorar, tinha que saber o Pentateuco. E ele, com 12 aninhos, volta para Jerusalém com seu pai. E nós vemos tudo isto, sim, em volta de Jesus. Quando Jesus é crucificado ali no Monte da Calaveira, do Gólgota, o véu do templo se rasga de cima a baixo, deixa ao descoberto o santo lugar, como dizendo: agora todos temos acesso ao trono da graça, ao Santo do Santo, ao Santíssimo Lugar. Mas os apóstolos ainda continuam, em Atos dos Apóstolos, a frequentar o templo. Todo sábado eles iam para o templo, sim? Mas há uma ruptura com o templo, há uma ruptura com o judaísmo, há uma ruptura com a tradição dos pais, porque o judaísmo não achava de bom agrado a pregação e a vivência do Cristo. Sim? Lembrem-se que foi Anás, Caifás e toda aquela raça de fariseus que mandaram prender e matar o nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo assim, disse, por favor, nos acompanhe, é Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5. Lembre-se que capítulo 1 Jesus fala em Atos, fala e é ascendido aos céus, no capítulo 1 de Atos. No capítulo de 2, Pedro prega eloquentemente aquela mensagem no dia de Pentecoste, que se iriam converter 3.000 vidas, 3.000 almas. Mas aqui já no livro, sim, no capítulo 3, vamos fazer uma retrospectiva. No capítulo 3, na Porta Formosa, havia um coxo aleijado, esmolando, e João e Pedro, fitando os olhos nele, lembra? Disse: olha para nós, não temos ouro e prata, mas o que nós temos, te damos. Você conhece muito bem, em nome de Jesus, levanta-te e anda. E no capítulo 5, aqui já os discípulos não mais voltariam para o templo. Por favor, procurem na sua Bíblia, Atos capítulo 5, do versículo de número 12 ao 16, diz a palavra do Senhor: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e acostumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, ao ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados.
no pórtico, disse o versículo 12, ¿sí? Que acostumavam todos a reunir-se, a congregar-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Ali na parte exterior, não era dentro do templo, senão seriam todos apedrejados. Era fora. Ali acostumavam-se a congregar. E também nos lares. ¿Sí? Aqui já a igreja do primeiro século iria romper com o judaísmo. Iria romper com o templo. Iria romper com todo este imaginário sagrado do templo. ¿Sí? A igreja ali agora seria uma igreja de rua e uma igreja nos lares. Já existia o trabalho em lares, mas agora a igreja verdadeiramente iria a deslanchar o seu ministério, sim, nos lares, nos lugares públicos aonde se podia, e por enquanto estavam ali no pórtico, sim, no pórtico deste templo, o famoso templo de Salomão, sim, e ali eles tinham as suas reuniões. Era na rua que o Espírito Santo operava milagres. O templo. Nós estamos já para voltar novamente para o templo. Acredito que neste mês que entra, maio, no finalzinho de maio, sim, nós estaremos voltando ao templo. Mas tudo tem, sim, tudo tem um aprendizado na nossa vida. Como temos nos conduzido esse mês e pouquinho em nossos lares. Houve aquela alegria, aqueles louvores, porque a Bíblia, irmão, a Bíblia que se prega na igreja é a mesma Bíblia que nós temos em nossos lares. É a mesma Bíblia, tem o mesmo poder. Os louvores que cantamos na igreja, verdadeiramente, são tão inspirados como os hinos que cantamos em casa. As orações feitas na igreja têm o mesmo poder que são feitas nos nossos lares, porque no nome de Jesus, sim? Não é no nome de João, de Pedro, de Maria, é no nome de Jesus, de Nazaré, o Filho do Deus vivo. Mas foi um aprendizado para a nossa geração. Nós não tínhamos experimentado antes este fenômeno. Por isso, o simbolismo do templo, como marca o imaginário da nossa existência. Voltaremos sim ao templo. Voltaremos sim. Em nome do Senhor Jesus. Voltaremos ao templo. Mas essa semana que entra, última semana de abril e de início de maio, sexta-feira, próxima sexta-feira, 1º de maio, essa semana pode ser mais uma semana atípica em nosso país. Sim? Eu venho falando desde no início da pandemia que nos acostumemos, sim, a depender muito, muito do Senhor, muito mesmo, e que não nos assustemos com as coisas que viriam. Os nossos olhos iriam presenciar coisas, sim, já vistas ou talvez nunca vistas. Essa semana pode ser dar início, mais uma vez, a um impeachment no país. Os comentários, um zum que se ventila em todos os jornais, é o impeachment do presidente, do presidente atual. Se ele vai sair, não sabemos. Se ele vai ficar, também não sabemos. Mas certamente, segunda-feira, amanhã, se darão já os inícios às averiguações, investigações das duas falas. Da fala do ex-ministro, o senhor Moro, e o atual presidente Jair Bolsonaro. Se isto acontecer entre segunda e quinta, as averiguações e a entrada do processo do impeachment, nós veremos o desgaste novamente na política. Nós temos já duas crises existentes. Nós temos a crise financeira, que já existia antes dessa pandemia. Já existia. Nós tínhamos muitos desempregados, sim, muitos desempregados. Nós tínhamos falta de recursos,
falta de leitos, falta de muita coisa antes da pandemia. Já tínhamos uma crise. Vai se agravar depois disto, mas já tínhamos essa crise. A segunda crise que nós estamos atravessando é essa pandemia. Essa pandemia que já tem matado mais de 4.000 brasileiros. Sim? Alguns conhecidos. Alguns foram conhecidos. Sim? Talvez você conheça um. Eu conheço 2. Sim? Talvez você conheça mais. Mas já tem matado mais de 4.000 compatriotas. Mais de 4.000 brasileiros. E tem infectado, mais contagiados, a mais de 50.000. Nós estamos, sim, também numa crise sanitária, crise financeira, crise sanitária. E nós estamos, talvez, entrando nessa última semana de abril, numa crise sem precedentes. Mais uma vez, o fantasma do impeachment, que vai golpear mais uma vez um presidente constitucional. Não precisamos deste fenômeno, mas suponhamos que isto venha acontecer e o presidente atual seja deposto. Ficaria o vice, um general, sim? O general Mourão. Ele é grau 33 na maçonaria. O general Mourão. Pode pesquisar no YouTube. Como que o senhor sabe? Pode pesquisar no YouTube. Sim? Ele é grau 33 na maçonaria. E se ele viesse a assolar a igreja? Pode ser, né? Talvez não, mas e se ele vier a assolar a igreja? Perseguir a igreja? Para encerrar, eu quero lhe deixar um texto bíblico em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2. 1 Pedro, capítulo 1, achei. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2. Diz a palavra do Senhor. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. O apóstolo Pedro, aquele que no capítulo 5 que nós lemos, começa a sua pregação num pórtico, do lado de fora do templo. Aquele a qual, caminhando pelas ruas, colocava macas de homens terminais, de doentes. Colocavam ali endemoninhados para que a sua sombra, só a sua sombra, tocasse esses corpos doentes, para também tocar o corpo daqueles endemoniados. E a Bíblia diz em Atos capítulo 5 que tanto eram curados aqueles terminais, aqueles doentes, como também eram libertados os oprimidos de espíritos imundos. No capítulo 5 de Atos, o apóstolo Pedro fazia aqueles sinais vindo do Espírito Santo de Deus. Não era Pedro, porque não era nem a sombra de Pedro. Era o Jesus, o Nazareno, o Galileu, o homem das mãos furadas, o homem de branco. O Espírito Santo que habitava em Pedro, este fazia maravilhas e milagres ali em Jerusalém, fora do templo. E aqui o mesmo apóstolo Pedro escreve para irmãos que já eram forasteiros, irmãos que em outras nações, irmãos que iriam fugir, estavam fugindo da feroz perseguição que já tinha se instaurado em Jerusalém. E ele escreve para estes irmãos forasteiros, para estes irmãos da diáspora, para estes irmãos que saíam com suas esposas, filhos, para esta congregação numerosa, só que sem templo. Sem templo. O templo tinha ficado para trás há muito tempo. Esta geração foi a geração que não conheceu o templo, conheceu os lares, conheceu a rua, mas conheceram também o poder de Deus. A palavra de Deus era a mesma.
Eu diria que a palavra de Deus que se leía no templo era frívola, diferente, aquela que era ministrada pelos apóstolos, que vinha acompanhado com oração, que vinha acompanhado com sinais, com maravilhas e com o crescimento numérico da igreja nos lares. Se houver uma perseguição com a igreja, certamente eles levariam preso aqueles que estão no templo. Certamente seriam arrastados, sim? Não somente líderes, seriam arrastados crentes que estivessem nos templos. Talvez tivéssemos, sim? Nem oportunidade de pregar se vier uma perseguição feroz. A igreja vai ser raptada. A igreja será sacada desta terra, será elevada aos céus. Jesus espera por ela nos lares, mas até Jesus voltar, muita coisa nós veremos. Estamos iniciando o período das dores de parto. Ainda não se pariu, mas estamos começando com as dores de parto. Que o Senhor nos ajude nestes dias, porque estamos sim voltando para o templo. Mas aprendimos, irmãos, aprendimos verdadeiramente que a palavra de Deus que se prega no templo é a mesma que nos lares. A alegria que eu sinto, sim, na igreja, eu também sinto nos lares. Mas faltou a comunhão. A comunhão virtual online não é a mesma. Embora se mantenham os cultos regulares, o culto de terça-feira, louvado seja Deus, o culto de quarta-feira, glória seja dada a Deus, e o culto de domingo, com sua EVD pela manhã, sim, online, e pelo culto agora à noite. Amém. Louvado seja Deus. Mas a comunhão ficou para trás. Sim? Aquele olho no olho, aquele apertão de mãos, aquele abraço com muito amor e respeito, sim? Aquele cafezinho, olha, o café é o mesmo, irmão. Até você faz um café talvez, sim, mais glamuroso em casa, com bolacha, mas aquele café da igreja, irmão, oh meu Deus, até o sabor da água é diferente da igreja, né, irmão? Faltou isso. Mas se vier futuramente uma assolação, uma perseguição para a igreja, certamente voltaremos para os lares. E aí sim, seria a comunhão, sim? A comunhão nos lares. Mas fique tranquilo, independente de voltaremos para o templo. Mas temos aprendido essa lição. O Deus do templo é o mesmo Deus da minha casa. A unção do templo, a mesma unção que aqui de casa. Aprendimos. Mas prepare o seu coração. Nós veremos, sim, os nossos olhos estão contemplando sinais da sua vinda. Sinais, mas ainda ele não veio. Prepare o seu coração, prepare a sua família. Sim? Alerte aqueles que estão frios dentro da sua parentela, alerte aqueles que verdadeiramente ainda subirão com a noiva. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e assim como os israelitas que nós lemos ali em Esdras capítulo 2, voltaram 42.360 israelitas e levantaram um templo, nós voltaremos também em massa. Sim? Próximo mês, irmão. Próximo mês. Já falta pouquinho. Acreditamos que essa semana já haverá uma postura da nossa Associação Batista, da nossa convenção também estadual. A data é domingo 10, sim, até domingo 10 de maio. Mas vamos orar. Porque nesta semana ainda vai se definir outras coisas, sim? Oremos pelo nosso país, oremos pela nossa nação, oremos pelo sistema de saúde. Graças a Deus, Guarujá é uma bênção em todos os sentidos.
mas estão colapsando muitos hospitais em outros estados. Manaus é um horror, São Paulo, capital, outro tanto, Fortaleza, Rio de Janeiro. Deus tenha misericórdia. Deus tenha misericórdia. As fronteiras não estão abertas ainda, sim? O nosso pico ainda está subindo, sim? De mortes e de risco, está subindo cada vez mais, sim? Que isto não vire uma tragédia, que seja parado esse mês que inicia em nome do Senhor Jesus, que não haja mais contágio, que não haja tantas mortes no nome do Senhor Jesus. Oremos para que este vírus vá estar retirado da nossa nação. Sim? Muitos neopentecostais profetizaram que não haveria mais morte, que não haveria, e está acontecendo o contrário. Mais de 300 e até 400 mortos por dia. Deus tenha misericórdia da nossa nação, Deus tenha misericórdia do mundo que está colapsando, sim, com este vírus chamado corona. Deus tenha misericórdia de nós e queridos irmãos, o verdadeiro templo é o irmão, é a irmã. O verdadeiro templo é você, querida, porque o Espírito Santo, o Espírito da glória, habita nesse templo. Em 1 Coríntios, o apóstolo fala para a igreja de Corinto: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo de Deus? Que o Senhor nos abençoe e na brevidade, voltaremos ao templo. Amém? Deus abençoe poderosamente a Igreja Batista em Perequê. Deus abençoe as famílias congregadas e amigos. E no poderoso nome de Jesus, tenha uma semana na presença de Deus. Confiemos neste Deus, que ainda abre janelas dos céus para abençoar o seu povo. Confiemos neste Deus poderoso, soberano, dono da história, que dirige a sua igreja e há de dirigi-la até voltar para casa, até voltar a Sião de Deus. Deus abençoe o irmão, Deus abençoe a irmã. Oremos. Querido Deus, bondoso Pai, nesta manhã, nesta tarde, nesta noite de domingo, sim, querido Deus, nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor é fiel. Porque o Senhor verdadeiramente está com suas mãos estendidas para abençoar a igreja. Pai, nós te louvamos, porque assim como os israelitas voltaram do cativeiro, em Esdras capítulo 2, assim nós também voltaremos. Eles ficaram 70 anos esperando se congregar. Nós apenas um mês, mas o próximo mês, louvado seja Deus, é o mês da redenção, um mês que voltaremos. Nós queremos te agradecer pelo tempo que o Senhor cuidou de nós, cuidou das nossas emoções, cuidou da nossa saúde. Obrigado, Pai. Cuidou também do sustento, Pai. Não tem nos faltado o pão, não tem nos faltado a água, não. Nada nos faltou neste mês. Querido Deus, impossibilitado alguns de trabalhar, impossibilitado, querido Deus, de sair para as ruas, mas louvado seja Deus. O Senhor cuidou de nós, da noiva, da eleita. Aleluia! O Senhor cuidou de nós. Nós te louvamos e queremos confiar no Senhor, no seu poderio, na certeza que o Senhor fará. O Senhor fará aquilo que está escrito na sua palavra. Muito obrigado. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai, nesta semana que se inicia, última semana de abril. Pai, queremos colocá-la nas tuas mãos, independente das notícias, independente do que for, independente do que acontecer, o Senhor guarde os céus, o Senhor proteja os céus. E, querido Deus, eu rogo ao Senhor o amor eterno de Deus, a graça salvadora e miraculosa do Senhor Jesus Cristo e as divinas consolações, a companhia eterna do Espírito Santo de Deus, seja com este Israel de Deus, desde agora e para todo sempre. A igreja diz,
Amém. Deus abençoe, meus amados. Tenha uma boa semana. E qualquer coisinha, nós estamos aqui. Sim? Nós estamos aqui. Se você quiser falar com o pastor, a gente marca, sim? Um horário pela manhã e nós conversamos no templo. Deus abençoe a amada igreja, em nome do Senhor Jesus.